a mais um podcast do CRO Talks. Nesta tarde, nós estamos aqui na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional. E hoje nós temos um convidado aqui para conversar com a gente muito especial, que é o Dr. Marcelo Lasmar. Tudo bem, Dr. Marcelo? Olá, Tusa, tudo bem? Agradeço muito o convite do CRO para participar desse momento. É uma honra para mim estar aqui presente na Semana de Tiradentes e falar um pouquinho sobre o tratamento de atletas, né? Então agradeço muito o Dr. Rafael e toda a diretoria do CRO pelo convite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Bom, mas antes de começar, me diz aí como é que está sendo essa experiência na segunda semana de Tiradentes, nesse congresso, o que o senhor está achando? Então, é a primeira vez que eu estou participando da Semana de Tiradentes, estou achando um evento super organizado, com palestrantes de altíssimo nível, né, em termos de relacionamento, networking, as próprias palestras estão num nível bastante alto e eu só tenho a recomendar esse evento no futuro, né, para os dentistas, os estudantes que estiverem interessados em se atualizar mais sobre odontologia. Venham para a próxima Semana de Tiradentes, ou ainda para essa, ainda dá tempo, né? Ou assistam online, né? É isso mesmo, com certeza. Bom, doutor Marcelo, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor se apresentar também, falar um pouquinho sobre o senhor. Sim, obrigado. Eu nem sempre quis fazer odontologia na minha vida. Eu fui estudante de engenharia mecânica por 6 períodos na PUC. E decidi que não era aquele curso, o curso da minha vida. E estudei para medicina com meu pai, minha família inteira de médico. E felizmente não passei, porque eu acho que a minha vida e a minha história na odontologia é muito gratificante. Eu sou muito satisfeito com a odontologia. E fui morar nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio de inglês. Nesse intercâmbio de inglês, eu estava jogando futebol dentro da universidade com alguns amigos e alguns árabes. E teve uma situação de um traumatismo dentário. Aí eu pedi para acompanhar esse colega na odontologia da faculdade, o atendimento, a dentista permitiu esse acompanhamento. E a aula ia sempre de 8 às 3h30 da tarde. Eu cheguei e perguntei para ela se depois das 3h30 da tarde eu podia continuar acompanhando, porque eu achava que eu estava gostando daquela área. E naquela época, foi em 1993, eu acompanhei ela durante aquele período todo que eu estive morando nos Estados Unidos durante os 3 meses e tinha um vestibular da PUC no meio do ano. E eu liguei para o Brasil, naquela época não tinha internet, não tinha nada, eu liguei no telefone fixo. Mais difícil, os recursos, né? Muito difícil, né? Era carta que a gente mandava, telefone que às vezes caía na universidade, a gente tinha um número para a gente digitar e uma senha, a conta vinha no final do mês na universidade. E aí eu liguei pro Brasil e falei assim, olha, eu vou fazer o vestibular de odontologia. Meu pai, só gastar cartucho, você não está estudando pro vestibular. Eu falei assim, pai, eu vou fazer. Se eu não passar, depois no final do ano eu faço de novo. E aí eu fiz o vestibular, fiquei em segundo ou terceiro excedente na época, não lembro bem a posição, e fui chamado logo em seguida. Olha, e aí comecei a minha história dentro da odontologia, dentro da PUC, me formei em 97 na PUC, depois fiz mestrado na UFMG, ingressei na carreira acadêmica, na antiga FEAD, né, a convite do professor Gerdau, do professor Marcos Vinícius, que eram os coordenadores na época, e montamos uma disciplina de odontologia do esporte. Né, a minha história no esporte é familiar, então meu pai já foi diretor de departamento médico dentro do Clube Atlético Mineiro, meu tio foi médico por muitos anos do Atlético, da seleção brasileira, hoje o meu primo é médico do Atlético. Gente, então que a gente bacana, tem... então vem aí, né, de família. De família, então eu fui acostumado a conviver dentro do futebol, além de ser tenista. Eu fui tenista também. Sim. Joguei campeonatos mineiros, ganhei alguns títulos, então assim... já está dentro do esporte desde quando nasceu. O esporte faz parte da nascença, exatamente. Bom, doutor, o que te atraiu, né, na especialização do esporte na odontologia? O que você sentiu realmente definiu, vou fazer odontologia e logo após de formado vou especializar no esporte? Veio isso também mais de família, igual a gente estava conversando? Ou o que aconteceu? Vem desde a história do traumatismo lá dos Estados Unidos, né? Uma situação que me encantou bastante, todos os procedimentos e toda aquela correção do traumatismo, né? E o atendimento imediato, o alívio da dor, toda aquela condição, já vem aquela sementinha antes de eu iniciar a fazer odontologia. E por eu estar inserido no esporte, eu sempre procurei saber o que a gente podia fazer diferencial para o atleta, né? Para ver o que esse atleta poderia melhorar a performance dele ou não performar pior por alguma condição de saúde bucal, né?
fazer com que esse atleta se retornasse às atividades mais rápido pós-traumatismo, fazer que ele tivesse uma alimentação que a condição de saúde bucal dele não interferisse na condição nutricional dele, e a gente foi procurando se inteirar mais dessa área que tinha muito pouca literatura naquela época, em 97, né? Desde a época da escola, entre 93 e 97, eu sempre procurei ver alguma coisa no esporte. E comecei como estagiário dentro do Atlético também. Durante aquele período meu da universidade, eu também fui estagiário no Atlético. Ah, já estagiou então dentro do Atlético para poder já adquirir uma certa experiência, ter uma segurança até mesmo na escolha, né, doutor? Exatamente. Que isso é importante. E o Atlético, ele tem uma história de odontologia desde 1979, então provavelmente deve ser um dos clubes mais antigos até a odontologia. Como a gente não tem documentado, mas a gente não tem notícia de um clube que tem uma odontologia mais antiga do que o Atlético, né? Olha só. E aí, nesse período todo, a gente queria ver, não fazer uma odontologia normal, como se fosse um atendimento de consultório. A gente queria trazer benefícios para o atleta. A gente teve uma série de benefícios que a gente vai comentar aqui durante o nosso... Com certeza, vamos falar de tudo. Nosso talk, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas a gente tentou desenvolver métodos. Eu procurei ir para os Estados Unidos, na Academia Americana de Odontologia do Esporte, para poder ter algum conhecimento. Vi que mesmo lá também estava incipiente, apesar deles terem um tempo maior, eles falavam sempre sobre os mesmos assuntos, e a gente procurou dar o máximo de benefício para esses atletas nossos, né? E também fazer com que eles retornassem no menor tempo possível às atividades, por algum problema de saúde bucal que pudesse ocorrer, né? Certo. Bom, mas aí então, comenta pra gente, né? O que tem de diferente no tratamento de um atleta? Pra gente poder entender. Combinado. Então, o atleta, a gente tem dois tipos de atleta. É um atleta profissional e um atleta amador, né? Então, um atleta profissional, eu tenho algumas situações extras do que o atleta amador tem. Por exemplo, o atleta profissional, ele tem um alto consumo de carboidratos, de algumas bebidas ácidas, que podem levar, por exemplo, desgastes dentários, síndrome do envelhecimento precoce. Então, o atleta, ele tem esse tipo de situação que muitas vezes aquele atleta que é amador, que só joga no final de semana, ele não tem essa situação pelo consumo dele. Então, só pra gente ter uma ideia, o Michael Phelps, que é um super atleta, o maior campeão olímpico de todos os tempos, o maior medalhista, ele tinha uma dieta nas vésperas das Olimpíadas de 12 mil calorias. Nós, mortais ou atletas comuns, temos uma dieta entre 2.500 e 3.000 calorias. Justamente. Né? Então a gente vê que esse consumo, ele pode causar alguma coisa, algumas situações na boca desse atleta. Né? Então, assim, quando a gente tem exames pré-temporadas nesses atletas, muitas vezes a gente se deparava com essa situação daqueles atletas que estavam com esses desgastes, essas LCs e NCs, né, as lesões cervicais não cariosas, alguns desgastes oclusais, que normalmente elas podem ser multifatoriais, mas um dos problemas seria o problema do atleta, né? Além disso, a gente tem todas aquelas questões antigas que os repórteres perguntavam pra gente, sempre quando ia perguntar de um atleta, a questão de condição bucal desse atleta, ele perguntava sobre a questão do foco dentário, né, que nada mais é que às vezes uma lesão periapical, uma gengivite, uma pericoronarite, né? Então hoje a gente tenta prevenir essas situações para que o atleta não tenha problemas de lesões repetidas musculares, né? Às vezes ela tem uma lesão, a primeira lesão muscular ela nunca vai ser causada por algum problema bucal, mas a partir da segunda, terceira, no processo de cicatrização desse tecido, ela pode estar direcionada com alguma situação de infecção bucal, né? Já existem modelos em animais com artigos publicados na literatura mostrando que uma periodontite, por exemplo, ela pode interferir na cicatrização do músculo e esse músculo se romper novamente. A cicatrização das fibras musculares se dá de um jeito que não daria se ele não tivesse aquela condição, aquela patogenia. É como né? aquela famosa frase, né? A saúde começa pela boca. Exatamente, né? E a boca faz parte da saúde geral do corpo, né? Justamente. Não é um órgão à parte. Porque pode afetar o desempenho do atleta e muito, né, doutor? Sim, com certeza. Uma dor pode impedir de um atleta jogar, né? Então, por exemplo, num desses congressos na Academia Americana de Odontologia do Esporte, um dos dentistas na época que era responsável pelas Olimpíadas, ele nos relatou um caso do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, e que tinha tido um abscesso e teve que fazer um tratamento às escondidas naquela época, né? Porque era um super atleta, né? De um problema que poderia ter sido prevenido antes da viagem dele, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação de atleta que se o atleta ele tiver com uma pulpite, né? Uma inflamação no interior do canal,
ou um abscesso por se formar, e ele faz uma viagem muito longa, a uma altitude muito alta, ele apresenta um processo que chama barodontalgia, que é dor odontológica por pressão, seja ela positiva ou negativa. Né? Então, o caso do Michael Jordan provavelmente já tinha um problema endodôntico que queria explodir a qualquer hora, só que com essa viagem longa para uma Olimpíadas, né, uma duração muito grande, ele teve esse processo e chegou com abscesso no destino dele. Então, o atleta, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, muitas vezes, a gente é um pouco mais agressivo no tratamento do atleta. Se eu tenho um dente, eu estou na dúvida se aquele dente está necrosando ou não, se a pulpite é irreversível ou não, muitas vezes eu mando fazer o tratamento endodôntico para poder não ter problema de dor. Se esse atleta ficar fora do jogo, olha o prejuízo para o clube. Se ele ficar fora de uma Olimpíada, ele pode perder uma medalha. Né? Então é muito importante que a gente se atente a essas situações do atleta também, né? Doutor Marcelo, tem também a questão também de medicação, né? Porque a gente escuta falando tanto sobre o doping, essas coisas. Então, assim, o senhor tem casos interessantes, né? Principalmente relacionado a isso, ao doping? Temos sim, é lógico. É uma prática diária nossa, né? A gente recebe a cartilha. Quem quiser consultar hoje tem o site da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que tem toda essa cartilha em português, o que você pode usar, o que você não deve usar, né? E a gente já teve casos de dentistas reconhecidos que foram tratar de um atleta profissional de um vôlei, na época eu trabalhava no Minas. E essa atleta foi fazer uma olectomia, que nada mais é tirar aquele capuz por cima do terceiro molar, e apresentou uma lista de medicamentos muito grande para fisioterapeuta. Como a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar, a gente sempre contacta um ao outro quando as áreas se permeiam, né? E aí a fisioterapeuta, na época, ela me acionou, falou: Marcelo, eu tô achando muito esquisito, eu tô com uma lista de medicamentos muito grande, a atleta vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar fora do jogo, era a época final de Superliga, atleta de seleção brasileira. E aí, na hora que eu falei com ela: olha, toma cuidado com o que foi medicado. E aí um dos medicamentos era um corticoide, né? Um Decadron, que era proibido e não tem justificativa. Se eu for ter que utilizar por algum motivo de doença, não um motivo, por exemplo, de uma extração simples, eu teria que pedir uma permissão via o médico do clube para a autoridade. Na época não era a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, era um outro órgão, que é a WADA Internacional, a WADA. A gente pedia uma permissão para o COB, por exemplo, ou para a CBV, e eles retornariam com a gente com autorização ou não de uso. A gente teve um caso recente de um atleta que teve uma patologia bucal que precisava de ser tratado com corticóide. Nós mandamos a autorização, o pedido e o laudo todo do que esse atleta tinha, junto com o professor Ricardo Gomes, que é um estomatologista renomado aqui em termos de Brasil, talvez um dos maiores estomatologistas mundiais. E nós conseguimos fechar um diagnóstico, que a medicina não estava conseguindo fechar totalmente. Nós conseguimos já ajudar a medicina a fechar esse diagnóstico, pedimos autorização de uso desse corticóide, retornou para a gente com autorização de uso, e esse atleta fez o uso de corticóide e melhorou em 2 dias. E aí ele conseguiu voltar. E um atleta que não estava conseguindo beber água. Ele perdeu quilos, né, porque não conseguia se alimentar, ou seja, mais prejudicou todo aquele preparo ali para o campeonato. Totalmente, e durante um campeonato brasileiro, e que um atleta era um atleta muito importante para a gente naquela época, né? Então, assim, a odontologia, ela atua como auxiliar em todos esse departamento médico. E a gente tem uma conversa muito próxima das outras áreas. Então, a nutrição, a fisioterapia, dentro do Atlético funciona muito bem, dentro do Minas, enquanto eu estava lá, também funcionava muito bem. Então, as áreas, elas se conversam para discutir os casos. Tinha algumas reuniões semanais em que esses casos eram o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Eu falo até mais, interdisciplinar. Que é uma especialidade, ela acaba entrando um pouquinho dentro da outra. Então, é uma equipe que ela tem que ser muito azeitada, ela tem que ser uma equipe que tenha todo mundo com um pensamento semelhante, que todo mundo acredite um no trabalho do outro, porque só assim que funcionaria esses tratamentos interdisciplinares, né? Bom, nós estamos citando aqui casos de gente famosa, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho. O senhor estava me contando que ele rodou o mundo todo, né, para poder fazer um tratamento dentário, né, e foi parar no Atlético. Como que isso aconteceu? Fazer esse tratamento lá no Atlético? O que eles estavam procurando? Então, vamos... primeiro, assim,
eu nunca acreditei que o Ronaldinho Gaúcho fosse ser um jogador do Atlético, né? Um ídolo que a gente tem. É verdade. E a sensação que a gente tem, eu vou contar um caso do primeiro dia Sim. em que eu tive no CT, e foi justamente o dia em que ele seria apresentado, né? Eu chegando na porta do centro de treinamento e eu vendo 2 helicópteros sobrevoando o centro de treinamento e aquela fila de carro de imprensa, como eu nunca tinha visto dentro do Atlético. Certo. Eu entrei e eu estava ouvindo o rádio, aí o pessoal estava especulando se ele estava no clube ou não estava, ninguém sabia ainda naquela época se ele estava ou não estava. Eu entrei dentro do clube, na época a gente tinha uma lanchonete na parte do centro de treinamento do profissional, e ele estava lá assistindo a televisão, vendo da especulação dele. Eu peguei um lanche e ao mesmo tempo que eu estava vendo a televisão, eu estava vendo a saída dele para treinamento, que ele não foi apresentado. Então foi uma questão assim, que gerou uma comoção e também uma repercussão mundial na mídia, né? Um atleta que a gente sabe que é um super atleta, né? Ganhou praticamente tudo em nível de futebol mundial, né? Foi campeão pela seleção, pelos clubes da Europa. E aí a gente teve aquela convivência diária. O Ronaldinho é uma pessoa super simples, uma pessoa cativante, chega a ser até tímida, né? Internamente, mas é uma pessoa que agregou muito ao clube naquela época, tanto em termos de valor, quanto em termos de união de grupo e tudo isso. E numa dessas consultas odontológicas, ele me perguntou se poderia fazer o tratamento dentro do clube com alguns outros profissionais também como parceiros. A gente não se opôs, a gente conversou com o Dr. Leonardo Davi, do Rio, que foi o responsável pelo convencimento do tratamento do Ronaldinho Gaúcho. O Dr. Paulo Cano, também de São Paulo, veio fazer parte da equipe. Foi um tratamento multidisciplinar que eram feito à noite. A gente fazia tratamento até de madrugada. Meu Deus, né? olha só. Então, era o tempo que dava. Era o tempo que tinha e era véspera de jogo. Então, nossa. Foi tratamento que foi acontecendo nas quartas-feiras, de 8 da noite até 1 da manhã, mais ou menos, 2 horas da manhã, né? E foi uma correção estética. Naquela época usaram as lentes, né? Eu gosto de falar mais facetas. Certo. E foi uma compensação. A gente sabe que o caso dele era cirúrgico, que ele foi proposto cirurgia, ele tentou usar aparelho em alguns lugares, não se adaptou, tinha um problema de formato, também de dente, que ele não estava satisfeito, e aí nesse tratamento todo a gente sabe que foi um tratamento, né, não um tratamento de primeira escolha, mas um tratamento para poder a gente fazer uma correção que ele ficasse satisfeito. O atleta ele não pode fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, e ficar 4 meses fora de uma competição, né? Então a gente tem que fazer alguns tratamentos que compensem, uns compensatórios. E sejam mais rápidos. Mais rápidos. Né? E aí o tratamento foi, graças a Deus, depois dessa proposição toda, foi acompanhado junto com a nossa equipe, com todos esses profissionais renomados que eu citei aqui. E ele realizou dentro do clube, né? Então teve uma reportagem no Fantástico e aí teve uma repercussão muito boa para a odontologia brasileira, né? A gente tem uma felicidade muito grande de ele ter rodado todos os clubes, Milan, importante, Barcelona, todos os clubes da Europa de altíssimo nível. Não, e só ter saído do Brasil para procurar lá fora e voltou para cá para fazer o tratamento. Ou seja, né, a odontologia brasileira, ela é muito avançada. Muito avançada. A odontologia brasileira ela é reconhecida hoje mundialmente, né? A gente tem saído para dar algumas aulas, principalmente na Ásia, eu estive na Malásia, Japão, dentre alguns outros países, e realmente essa parte do esporte é incipiente até lá, e a gente tem falado muito sobre isso. Tratamentos diferenciados com o atleta, uso de materiais bioativos. A gente tem uns materiais bioativos hoje muito interessantes para melhorar a condição de acidez da boca do atleta, que é um dos principais problemas que a gente tem. Então, resistência das restaurações, né? Então, hoje tem uma empresa japonesa que ela tem essa patente desse material, e para nós, depois que a gente começou a utilizar esses materiais bioativos, para nós a longevidade das restaurações dos trabalhos todos, para nós, ela aumentou em muito. Então bacana, hoje eu sou fã número 1 disso. Nossa. Bom, a gente sabe que no esporte, né, existe muito traumatismo dental, né? Então, assim, fala pra gente um caso interessante aí, né, que o senhor possa falar aí sobre traumatismo dental dentro do esporte.
A gente tem trabalhado cada vez mais com traumatismo, porque o preparo físico dos atletas estão cada vez maior e eles estão cada vez mais próximos dentro do campo, principalmente do futebol, né, que era um esporte que tinha pouco histórico de traumatismo. Hoje a gente já tem um histórico significativo de traumatismo, né? Tanto em treinos quanto em competição. Então a gente tem aumentado a demanda, ao contrário do basquete, que sempre teve esse caso de traumatismo, sempre foi um esporte, basquete, futsal, handebol, são esportes que têm históricos de traumatismo. Só cortando o senhor, mas curiosidade mesmo, às vezes a gente vê, né, um jogador de basquete ou até de futebol, eles usam tipo um aparelho na boca, tem aquilo para poder proteger os dentes? Sim, é um protetor bucal. E o caso, eu vou contar exatamente o caso de um protetor bucal. A gente teve alguns anos atrás, se não me falha a memória, foi em 2017. E aí eu lembro até o dia, que foi 1º de fevereiro, dia do aniversário da minha filha. Eu tava cantando parabéns para ela e eu tive que sair no meio do aniversário para poder fazer o atendimento. Então, isso acontece na vida de quem trabalha com esporte, né? Não tem jeito, traumatismo não tem hora. Sim. E a gente era um clássico, Atlético e Cruzeiro, jogador Iago, que era um meio de campo que a gente tinha no Atlético, ele dividida com, se não me engano, o Diogo, que era um lateral que tinha no Cruzeiro. E eles tiveram um choque de cabeça e o Iago se deu um pouco pior. Ele teve um traumatismo, uma luxação lateral com uma fratura de tábua óssea vestibular. E a gente teve que intervir. Ele veio, como os estádios ainda não têm consultório odontológico, ele teve que vir até o consultório. Certo. Nós fizemos reposicionamento do dente, a esplintagem daquele dente. E normalmente a gente aguardava um tempo naquela época para fazer uma moldagem, para não deslocar aquele dente, que mesmo que a gente tenha imobilizado ele, ter algum risco de deslocamento, algum outro problema, né? E aí, naquela época, a gente precisava desse que o atleta voltasse, tinha jogos importantes pela frente, o atleta era importante naquela época. Eu falei assim, vamos pensar numa coisa diferente. Aí a odontologia digital estava começando ali, falei assim, vamos fazer um escaneamento. Aí não tinha impressora 3D em Belo Horizonte naquela época, aí mandamos para, se não me engano, Ribeirão Preto, junto com o Dr. Leandro Medeiros, a gente conduziu esse caso, na parte toda do escaneamento ele nos ajudou. E aí nós mandamos para lá, ele imprimiu o modelo e nós confeccionamos um protetor bucal que, se tem notícia na época, era o primeiro protetor bucal confeccionado sobre um modelo de impressão 3D. E o atleta, 2 dias depois, ele estava liberado para o treinamento. Olha! Enquanto a gente teria que esperar pelo menos 10 dias para liberar esse atleta. Então são coisas da odontologia de esporte que a gente tenta fazer para poder acelerar o retorno. O custo do atleta para o clube é muito alto. É alto. E se ele ficar parado, é prejuízo para ambos, né? Exatamente. Bom, e existe também, nós vamos falar que nós falamos do traumatismo dental. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo, né? O que chamou mais atenção ali foi aquela máscara facial nos jogadores, né? É aquela máscara que parece mais uma máscara do Batman. Sim, sim. Ficou muito conhecido. Inclusive, a gente tem um dos atletas que a gente fez uns métodos inovadores. Eu, junto com o professor Vinícius Machado, ele é nosso parceiro dentro do Atlético também, nosso patrocinador do clube. E a gente sempre tenta desenvolver alguma coisa para ajudar esses atletas. Então a gente teve um caso do Hever, nosso zagueiro, numa véspera de jogos importantes da Copa do Brasil, que teve uma fratura nasal e naquela época esses protetores faciais, que a imprensa gosta de chamar de máscara, que eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas dentro da odontologia a gente tem a nossa nomenclatura. Né? Porque parece um mascarado mesmo. Exatamente, né? E aí eu falei assim, Vinícius, a gente precisa de fazer um método mais rápido, porque o médico só vai liberar para moldagem facial, que a gente faz com alginato e atadura engessada, e o peso fica muito grande na face do atleta, depois de 20 dias. E eles estão precisando do jogador. Vamos sentar e tentar fazer esse protetor facial do método digital? Ele topou. Aí nós chegamos e falamos, então você vem aqui 8 horas, na hora que a clínica fechar, nós vamos ficar aqui. Não tem horário para ir embora. Fomos até lá para a sair. clínica. Exatamente. Fomos para a clínica, ele conversou com outras pessoas de São Paulo e ele desenhando e a gente conversando. Eu falei assim, não, aqui a gente tem que ir mais para essa posição, vamos melhorar esse formato. O rosto você pode imprimir dessa forma. E foi o primeiro protetor facial digital que a gente tem notícia, né? O protetor facial já existia, mas dessa forma, feita através de uma moldagem, com alginato e atadura engessada, e depois um vazamento de gesso, né? E aí, nisso, a gente ainda tem um pouco de distensão dos tecidos da face, né?
E aí a gente tem um pouquinho de distorção em relação ao protetor que era confeccionado naquela época do que a gente faz. Porque quando a gente faz a partir de uma tomografia ou a partir de um escaneamento facial. E aí a gente imprime a face do atleta e para vocês verem a tal precisão desse exame, é que quando o Vinícius imprimiu pela primeira vez o rosto do Hever, saiu os pelinhos do nariz na impressão. Olha só! Então é muito preciso o exame. E eu já consigo, junto com ele, fazer o alívio na região que eu preciso, onde está o osso está fraturado ou foi operado, sem fazer aquilo manualmente. Ele já faz aquela esticada e o protetor já faz aquele alívio naquela região. E o atleta tem possibilidade de voltar 3 dias depois, se o médico liberar, né? Certo, então, certo. Nós, hoje, um prazo que a gente tinha aí praticamente de 21 a 28 dias, hoje o prazo é reduzido para 3 dias, que é o tempo da impressão 3D ficar pronta e o tempo da cura da fibra de carbono, que é o material que a gente utiliza para fazer hoje, né? Existem outros materiais para fazer, mas o fibra de carbono é o mais indicado hoje em dia. Internamente ele é revestido com um EVA para poder dar um pouco mais de conforto e o protetor não escorregar. E posteriormente a gente teve o caso do goleiro Thiago Rodrigues, que estava no CSA na época, depois para o Vasco e hoje ele está no Vitória. E no Vasco ele ficou conhecido como o Batman da Colina. É verdade. Né? Então ele ficou super conhecido, a torcida usava máscara de Batman para poder... Ele era um ídolo do clube naquela época. E o Thiago foi um poder de convencimento muito grande que a gente teve. Era época de pandemia, a gente não tinha contato com ele estava em Maceió, o Dr. Milkley de Maceió mandou e encaminhou pra gente, depois de ver a questão toda do Hever, que também foi divulgado na imprensa. E aí nós tivemos uma conferência com ele, nós ficamos 40 minutos tentando convencer, porque ele tinha tido uma experiência muito ruim com um outro protetor facial. Ah, certo. E aí mesmo ao final dos 40 minutos a gente não conseguiu convencê-lo do protetor. Aí eu falei, Vinícius, vamos fazer mesmo que a gente tenha prejuízo, porque na hora que ele receber, ele vai pagar. Sim. E aí o Vinícius topou, nós vamos fazer e deixa o prejuízo pra lá. Na hora que nós fizemos o protetor facial, falando, Thiago, nós estamos mandando protetor. Não, mas eu não sei se eu vou querendo... Não, nós estamos mandando. Se você não gostar, você não paga. Ele recebeu o protetor facial, o Dr. Milkley fez os ajustes que tinham que ser feitos de elástico, né? E aí depois disso ele me mandou um áudio me pedindo desculpa pela situação e tornou o nosso embaixador número 1. Então hoje várias pessoas entram em contato com ele. É o garoto propaganda. É o garoto propaganda. Então o Thiago é o super aliado hoje que a gente tem dentro do protetor facial, que ficou super satisfeito. E a palavra dele foi a seguinte: parece uma chuteira que eu usei há muito tempo e coloquei no meu pé. Olha então, só. vestiu o meu rosto. Conforto. Isso que eu ia perguntar. Ela traz um conforto, né, para o jogador ali, porque no momento que ele está correndo, ele está transpirando, e aquele suor na máscara, como que ela adapta aquilo? Sim, a gente tem o EVA, que ele absorve um pouco do suor, né? E aí a gente tem assim, a gente viu a evolução desde o protetor do Hever até o protetor do Thiago. A gente aprendeu com algumas coisas que a gente fazia como era o primeiro, no segundo a gente já estava bem melhor. Então, assim, no Hever, às vezes ele reclamava um pouco que estava marcando o rosto, que incomodava um pouco mais a pressão. Depois nós descobrimos, mudamos alguns materiais que a gente estava fazendo durante esse processo, evoluímos durante esse processo e conseguimos evoluir para que ele ficasse confortável. Então, o Thiago, por exemplo, é para ter parado de usar o protetor 5 meses depois do traumatismo. E ele está usando até hoje, já tem quase 2 anos depois do traumatismo. Ele falou, eu não quero ter outra fratura dessa, eu não quero correr o risco de ter que fazer uma cirurgia. Então isso para mim virou um EPI. E mesmo depois do tratamento, né, ter seguido o tratamento direitinho, pode continuar usando? Pode, é um equipamento de proteção individual. De proteção, então, individual. Exatamente. Então quando ele foi para o Vasco, hoje eu tenho uma amizade também com o dentista do Vasco, o Dr. Felipe. Sim. A gente tem uma amizade muito grande com os dentistas do clube, eu tenho amizade com todos os dentistas dos clubes do Rio, com o dentista do Palmeiras, com o dentista do Sampaio Correia, do Ceará. Então a gente tem essa rede. Tem uma troca, né, de informações ali do paciente, do atleta. Isso, que o atleta às vezes está aqui no clube, depois ele está no outro clube, a gente pode passar essas informações dos tratamentos. Além disso, a gente também tem essa rede para, se aconteça algum traumatismo com os nossos atletas nos outros estados, esses profissionais nos ajudarem e nós ajudar. A gente conseguia ajudar esse profissional no traumatismo dos atletas deles aqui também. Mas isso é uma grande inovação na odontologia. É muito legal. E a rede dos dentistas do esporte é uma rede muito legal. É verdade. Bom, doutor, e como que o senhor descreve a odontologia do esporte nos clubes do Brasil, né? Existem muitos profissionais trabalhando na área. Quais são os cursos que podem ser feitos para poder estar nessa especialização? Sim.
São poucos os clubes, em relação ao número total de clubes, são poucos os clubes que têm dentistas trabalhando dentro do esporte. Hoje a gente tem no Rio todos os clubes, certo. Então o Rio é bem avançado em relação a essa penetração na odontologia do esporte, graças ao Dr. Gustavo Ferreira, que ele tem uma empresa que fornece todos esses protocolos muito bem feitos. É um profissional de altíssima qualidade no Rio de Janeiro. A gente troca muitas informações, tem uma amizade muito grande. Hoje ele é responsável pelo Flamengo. Começou no Botafogo. E em São Paulo, a gente tem no São Paulo atualmente, na parte da base do São Paulo. E tem no Palmeiras, Dr. Vitor também, que é uma pessoa muito boa. Temos no Sampaio Correia, como já citei, o Dr. Tiago, no Ceará, o Dr. Antônio. Eu não vou citar no Bahia também, Dr. Jefferson. Eu não vou citar todos os clubes, o Dr. Cornelis aqui em Belo Horizonte, no América. Certo. No Cruzeiro também tem Dr. Felipe Araújo, e eu não vou citar todos os clubes, senão vou acabar esquecendo alguém. Né? Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nenhum dos clubes tem. Né? Ainda não Santa tem. Catarina não tem, em Curitiba tem no Curitiba. Então a gente tem muitos clubes no Brasil que ainda não tem ou terceirizam esses atendimentos. E aí, terceirizando esses atendimentos, a gente cai naquela velha situação de alguns problemas que a gente tem. Por exemplo, fazer uma extração fora de hora. Receitar um medicamento que não deve receitar. Né? E hoje, como todas as áreas da odontologia, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais. Nem sempre o que a gente vê em rede social é a verdade absoluta. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os alunos de graduação. Hoje eu também leciono, hoje eu sou coordenador geral da pós-graduação das Ciências Médicas. E a gente fala sempre isso com os nossos professores para tomarem cuidado com as publicações, porque às vezes vão ser levadas como verdades absolutas. Então fica a dica aí também para o recém-formado, ainda para o graduando, né? Eles que querem estar ingressando aí nessa especialização da odontologia do esporte, né? Qual é a dica que o senhor deixa para eles? Então a gente tem cursos de qualidade no Brasil, né? Tanto especialidade com as de imersão, que você vai conseguir já aprender como confeccionar um protetor bucal, por exemplo, fazer uma esplintagem de dente traumatizado com fibra de vidro. Nas ciências médicas, a gente tem a imersão em odontologia do esporte, que é uma imersão de 2 dias. A gente faz a parte prática e a parte teórica também, para poder aprender a lidar com o traumatismo, aprender um pouquinho do protetor facial também. E tem algumas especializações no Brasil, da qual eu recomendo a especialização da USP, porque a professora Neide, né, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente não tem, infelizmente, eu não tenho tempo para poder programar e dar uma especialidade dessa, né? Por esses afazeres, eu ainda tenho meu consultório particular. Não, aí a gente fica sobrecarregado. A carreira toda docência, a coordenação, o atlético, eu acho que eu tenho que me virar em mais para poder criar a odontologia do esporte aqui. Mas a especialidade da professora Neide Couto na USP de São Paulo é uma das que eu referencio aí. Tem outras, mas a que eu referencio mais é a dela. E como que o senhor define aí o campo, a área, né, da odontologia do esporte? Que hoje o pessoal está muito assim, será que é uma área boa para eu poder investir? Né? A gente tem várias especializações. E o que o senhor diria dessa área dentro do mercado de trabalho? Sim, a gente tem poucos especialistas no Brasil. E eu sempre falo para meus alunos na graduação, a gente já teve projetos de extensão na Newton. Hoje a gente não tem mais projeto de extensão, na parceria com Minas, né? E até pelos meus afazeres também, eu não tenho mais condições nem tempo de fazer todos esses projetos, mas eu acho que assim, tem poucos profissionais especialistas, mas a gente tem um público imenso de atleta amador em que você pode oferecer o benefício no seu consultório particular, com algumas perguntas, às vezes, que você coloca na sua ficha clínica. Então, se você coloca, por exemplo, qual esporte você pratica, qual que é a ingestão de carboidrato, usa carboidrato em gel, tem uma outra ingestão de refrigerante energético isotônico, você acaba proporcionando para o seu paciente de consultório um atendimento na parte de odontologia do esporte que muitas vezes o seu colega não se atenta a esse detalhe e muitas vezes você acaba ganhando esse paciente para o seu consultório. Aí entra o diferencial. Por exemplo, um atleta que faz um crossfit, que trava muito a boca, ele corre o risco de ter uma fratura com o tempo, né? Ou uma trinca, ou uma fratura. Então você confecciona um protetor bucal que não é um protetor bucal de lutador, boxeador. Mas eu preciso de proteger as regiões oclusais para ele ter um amortecimento daquele travamento da boca dele. Então, cada esporte tem a sua peculiaridade. Natação, tem swimming cálculos, que é um cálculo de nadador que ele não tem bactéria envolvida, mas ele dá uma mancha marrom muito grande
devido aos produtos que a gente tem na água. Ah, sim, então, o assim, cloro e tudo. Exatamente, às vezes o Aham. carbonato de cálcio, que é o que neutraliza um pouco o pH da água, Sim. ele forma aquela deposição de mineral ali Olha com que escurecimento, interessante. e muitos dos atletas de natação reclamam que o dente dele tá mais escuro. E aí você tem que tirar aquela parte toda do swimming cálculos, né? Aham. Que é o cálculo de nadador, pela palatina, e aí nisso já o dente já vai mudar de cor, porque ele começa a passar mais luz por ele. Então é muito importante a gente saber que não só de odontologia de esporte de alta performance a gente vive do atleta amador, e hoje a população tende a cada vez mais procurar o esporte como uma forma saudável de vida. Tem a corrida, certeza. tem o crossfit, tem uma série, academia, tem uma série de situações que a gente pode ajudar também na vida do atleta amador, né? E o atleta amador, a gente tem cada vez mais vendo esses atletas amador, o número de atletas no país crescer. Esse é um dado que a gente sabe que só tem aumentado. Basta ver CRO Run. Justamente. Né? É um sucesso total. Incentivador aí, ó, né, da saúde por completo, né? Sim, perfeito. Você vê que cada vez mais, cada ano que passa, o CRO Run aumenta o número de participantes. Justamente. Então, aí tá uma evidência clara que o número de praticantes de esporte no Brasil tem aumentado muito. Né? E isso é bom também para a área da odontologia do esporte. Sim, aumenta o número sim, de atletas, né, sim. de amadores também. Isso faz com que a área também, a especialidade, cresça. Perfeito. Então, eu acho assim, tem campo para todo mundo, e não pensem só em atleta profissional. Pensem no atleta amador de todo dia, porque eles precisam de um tratamento especial também. Porque às vezes a pessoa sai e fala, vou especializar, mas já está pensando lá na frente, não é? Tudo é uma etapa, né, doutor? Vai devagarzinho, até igual o senhor chegou lá no clube atlético, em outros clubes. Sim. É verdade? Sim. A gente hoje tem 25 anos trabalhando, né, como dentista do esporte. A gente sabe que nem sempre foi fácil, e ainda não é fácil em algumas situações. Sim. A gente tem que convencer, fazer alguns convencimentos, porque às vezes algum atleta não acredita, mostrar os dados, mostrar tudo. Então a gente ainda tem que trabalhar nessa parte toda. E o dentista do esporte, ele tem que saber, ele não precisa saber tratar tudo, mas ele tem que ser um bom clínico geral. Ele precisa de indicar, saber a hora de intervir, né? Então eu falo que a odontologia do esporte é um clínico geral de um atleta. Ter todo o conhecimento ali da área. Exatamente, não precisa de tratar, mas precisa saber indicar e direcionar o tratamento para quem você indicou, que às vezes não tem conhecimento na odontologia do esporte. Sim. Se eu vou fazer uma extração de terceiro molar, eu não posso fazer com o atleta em plena atividade. Eu vou fazer pré-temporada, pós-temporada, ou em casos muito extremos, aí eu vou fazer durante a temporada, mas é muito raro eu fazer durante uma temporada. Sim. A não ser que ele esteja num departamento médico com uma previsão de estadia mais longa dentro do departamento médico, né? Bom, pra gente encerrar, eu tenho uma última perguntinha, pode? Claro. Então vamos falar aqui, vamos pensar aqui. O senhor consegue imaginar o futuro da odontologia do esporte? A gente imagina, a gente sonha, né? Eu acho que o meu sonho maior é ver a odontologia de esporte dentro de todas as confederações, né? Dentro de todos os clubes, seja de vôlei, seja de basquete, seja de futebol, através das confederações ou através dos próprios clubes. Tem projeto de lei transitando, e já transitou uma vez, mas ele morreu e ele voltou a transitar novamente. Sim. Com alguns tipos de eventos, você tem a necessidade da presença do dentista do esporte ali naquela agremiação ou no evento, né? E hoje a CBF, ela faz um certificado de clube formador. E uma das situações que tanto a CBF quanto o Ministério Público, para autorizar que você tenha menor de 13 anos treinando dentro dos clubes, pelo menos aqui em Minas Gerais, é que você tem odontologia. Então a gente manda um número de atendimentos que a gente fez, quantos exames a gente realizou. Todo ano a gente tem que mandar para a CFF, porque se você não tem um atendimento de odontologia, você não tem um atestado de clube formador. Quando você não tem atestado de clube de formador, você deixa de ganhar uma série de benefícios financeiros para o clube. Da mesma forma, lá na odontologia hospitalar, no Valora Minas, né? Para os hospitais precisam de ter odontologia hospitalar para poder receber um dinheiro maior do Estado. A gente tem também pela CBF, né? Meu sonho da odontologia do esporte é que todas as confederações de judô, todas as confederações de vôlei
tenham, né, principalmente para as nossas seleções brasileiras também, né? Com certeza, né? Investir, isso é um investimento muito grande. Sim. Né? A gente tenta fazer o trabalhinho de formiguinha e conversando de vez em quando. A gente tem ganhado mais visibilidade. Na Copa do Mundo a gente ganhou muita visibilidade, com certeza, né? Mas eu acho que meu sonho é que a odontologia do esporte realmente esteja em todos os pequenos eventos, né? Os grandes é mais fácil, mas os pequenos eventos ajudando aos atletas, tanto em questão de prevenção como questão de tratamento de alguma lesão decorrente da atividade física. Bom, doutor Marcelo, então a nossa conversa foi muito bacana, né? O pessoal aí deve ter aprimorado em muitos conhecimentos dentro dessa área da odontologia do esporte. Nós agradecemos muito sua participação, desejamos sucesso sempre, viu? E estamos sempre também com as portas abertas aqui para trazer as novidades para a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela tarde agradável, falar aqui foi um prazer. Estou sempre à disposição disso, tanto eu, Marcelo, quanto a Faculdade de Ciências Médicas. Está de porta aberta para o CRO, para todas as parcerias. É muito importante essa aproximação com o Conselho, para os nossos alunos também dentro da faculdade já crescerem dentro da graduação com todo o conceito de ética, de todo o conceito de odontologia, do jeito que o CRO preconiza, né? O CFO também preconiza. Sim. Então essa proximidade do Conselho, através do Dr. Rafael, junto com as universidades, eu tenho visto isso acontecer muito. A gente tem vários amigos dentro das universidades como coordenadores também. Certo. É muito importante para nós como instituição, agora não estou falando mais do Marcelo, estou falando da instituição de ensino, mas é muito importante para a qualidade do ensino, né? A gente formar profissionais conscientes, que tenham cuidado com as postagens da rede social. A rede social é uma ferramenta muito boa, mas quando bem utilizada, com parcimônia. Tem muita enganação ali, muita por trás coisa, também. e que às vezes confunde um aluno de uma graduação, um aluno recém-formado. Então busquem por cursos de qualidade, seja a área que vocês quiserem se especializar ou se aprofundar mais, né? Busquem por cursos de qualidade, tem várias instituições de qualidade, como também tem outras que não são, mas é importante sempre procurar com gente que já fez o curso ou já fizeram o aperfeiçoamento, sua especialização, para poder fazer um bom curso, né? Com certeza. E a gente está sempre de portas abertas para receber todo mundo dentro das ciências médicas. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Um abração. Um abraço. Boa tarde.